Fala galera, tudo bom com você? Professor Daniel aqui na área. Galera, vamos aqui começar aqui algumas questões lá do nosso módulo 2. Olha lá. Primeira questão diz o seguinte, ó. Deixa eu só ajeitar aqui, enquadrar bacana. Aí. A aceleração da gravidade próximo à superfície da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado no sistema internacional que ele fala pra gente. Caso esse sistema passasse a usar como padrão um comprimento valor 10 vezes menor. Então, você está dizendo que a gravidade vai utilizar um valor que é 10 vezes menor? Lembra? 10 vezes menor é 1 sobre 10, ou seja, você está reduzindo, né, 10 vezes o valor. Então, qual será o valor da gravidade em relação ao atual? Então, se você observar o seguinte, ó, você tem aqui uma divisão de fração, onde você converte a primeira fração, multiplica com o inverso da segunda, ou seja, o 10 sobe e 1 vai descer. Então, 10 vezes 10 vai dar 100, 100 dividido por 1, isso aqui vai me dar 100. Então, ou seja, ele ia ser 100 vezes em relação ao valor atual, tá bom? Se você reduzisse esse valor da gravidade 10 vezes, tá bom? Vamos para a questão 2, ó. A questão 2 diz o seguinte, ó. Visando a polarização global, foi oficializado o sistema internacional aqui, no caso aqui do Brasil, que ele fala. Aí vem dizendo aqui algumas informações de extrema importância. Primeiro, olha lá. Primeiro, diz o seguinte: se a massa caísse, tá? Diz o seguinte, só um momento, galera. Vamos lá. Eu sei que um Newton lá no sistema internacional, unidade de força, fazendo a substituição, seria massa vezes a nossa aceleração. E massa é kg, ok? kg por metro por centímetros quadrados. Então, isso é a unidade de força que nós temos, ok? Outra informação muito importante na questão. Primeiro, passando um pouquinho mais, ele fala para a gente algumas substituições. Por exemplo, ele diz, se a massa caísse pela metade, então teria o seguinte, que seria 0,5 e o comprimento dobrasse. Então, essa é a multiplicação por 2. Tudo isso aqui dividido, se ele ainda diz mais ainda lá em cima, ó, que o tempo seria o valor de 0,25. Só que esse 0,25 ele é elevado ao quadrado, ou seja, massa vezes aceleração é o conceito de força, ok? E a unidade de força que a gente utiliza seria o Newton, tá bom? Essa é a ideia da questão. Bem, agora vamos para a nossa matemática, ó. 0,5 vezes 2 vai ser o próprio 1, dividido. Se você pegar e multiplicar 0,25 vezes 0,25, isso aqui seria 0,0625. Quando você faz essa divisão de 1 dividido por 0,0625, isso aqui vai me dar 16, ou seja, a nova força, se você fizesse essa redução em relação à massa atual e você aumentasse 2 vezes o comprimento em relação ao sistema de unidade e o tempo fosse reduzido a 1/4, seria 0,25, então a força seria de 16 vezes quando você faz essas reduções e aumento também, tá bom? Então, questão 2 feita, questão bacana, ela mostra realmente o que nós estamos comentando com você. O módulo 2 ele fala sobre grandezas básicas. Aqui ele fala para você sobre o conceito de... Deixa eu só apagar aqui que eu estava fazendo cálculo agora há pouco. Para a gente refazer esses cálculos aqui, tá? Antes de fazer a nossa gravação. Deixa eu só
apagando aqui. A gente efetuar esse nosso cálculo, tá? Então, pessoal, olha lá, questão 3. Uma das grandezas fundamentais é a questão da pressão, galera, ó. Olha lá. Então, pressão. Sei que pressão, lá na mecânica, é força dividido pela área. E força é dado em Newton por metros quadrados. 1 Newton por metros quadrados equivale a 1 Pascal, tá? Então, essa é a relação que ele pediu para você no sistema internacional. Ou Newton por metros quadrados, ou 1 Pascal, que representa a unidade de pressão, ok? Então, questão bacana, essa questão aqui também, a questão 4, ela mostra que para a gente algumas situações que a gente vai precisar completar, mas para isso é necessário alguns cálculos. São 3, complete para a gente realizar o nosso cálculo aí. Vamos lá, então. Primeiro, ele diz o seguinte. Vamos lá. Vamos aqui só um instantinho. Agora sim. Ele fala o seguinte, ó. A órbita de Netuno em torno do Sol tem rádio 4,5 vezes elevado à nona. Essa distância corresponde aproximadamente a quanto de um ano-luz? Perdão, unidade astronômica. Pessoal, eu sei o seguinte, que uma unidade astronômica equivale a 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros, que equivale a 1,5 vezes 10 elevado a oitava quilômetro, tá? E ele fala pra gente aqui, ó, como ele deu para você aqui em quilômetro, então a gente vai precisar usar quilômetro no caso do nosso contexto. Vamos lá, então. Então, vou relacionar. Então, basta pegar o maior é o que está embaixo, perdão, é o que está em cima, então fica 4,5 vezes 10 elevado a 9, dividido por 1,5 vezes 1,5 vezes 10 elevado a oitava, tá? Aí, ó, se você analisar o seguinte, pegar, dividir 4,5 por 1,5, isso aqui vai me dar 3, ok? Vou repetir a base e subtrair expoente. Eu tenho 10, perdão, tenho 9, tiro 8, isso aqui vai me dar 1, então fica 10 elevado a 1. E 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Então, 3 vezes 10, isso aqui vai me dar 30. Ou seja, representa 30 unidades astronômicas. A unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol, tá bom? Isso geralmente equivale muito para os planetas no Sistema Solar. Quando você passa da galáxia e você utiliza dentro da galáxia, no caso, você utiliza o ano-luz, tá bom? Ó, Júpiter é o planeta mais massivo do Sistema Solar. Tem massa de aproximadamente, aí deu para você a massa, 2 vezes 10 elevado a 22, e a massa do Sol. Na tabela, a massa do Sol equivale a 2 vezes 10 elevado a 30. Então, para isso, a gente vai fazer esse cálculozinho, ó. Então, massa do Sol comparado com a massa de Júpiter. Sempre quando você faz uma razão, o maior sempre fica em cima. Então, o maior em cima é o Sol. Então, fica 2 vezes 10 elevado a 30. Só confirmando. É isso mesmo. Dividido por 2 vezes 10 elevado a 22. Ok? Aí, ó. 2 com 2 fazendo a divisão, isso aqui vai me dar 1. Beleza? Vai me dar 1. Aí, repito a base, vou subir 3 expoentes. Então, 10, repito. 30, tira 22, isso aqui vai me dar 8. Tá bom? Então, essa é a relação da massa do Sol. Ou seja, é 10 elevado a oitava. Ou 10 vezes elevado a 8. A massa do Sol é maior que a massa de Júpiter, tá bom? Interessante. Essa aqui é legal. Ele pede para você relacionar o quanto equivale o modo da velocidade correspondente a uma unidade astronômica ano. Agora a gente vai ter que fazer um cálculozinho. Ele falou para a gente que a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a quinta quilômetro por segundo. Como ele quer a unidade em ano-luz, perdão,
ele quer a velocidade da luz em unidade astronômica por ano, então a gente vai ter que fazer essa relação. Vamos lá então. Então, quilômetro por segundo dividido por UA por ano. Ok? Algumas informações elas são importantes. Isso foi dado na tabela. Deu tempo, e só deu para você o tempo que a gente vai usar. E o UA também, que nós vamos ter que usar, tá bom? Lembrando que esse UA aqui é 3 vezes 10 elevado a oitava quilômetros que nós precisaremos usar ali no nosso cálculo. Tá bom? E deu para você esses dados. Com isso, vamos à questão. Tá aqui. Vamos lá então. Então, velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a quinta por segundo, equivale a 1. Aí dividido. A gente vai ter que usar aquelas unidades da que a gente acabou de ver, né? Então, UA é 3 vezes 10 elevado a 8. Dividido pelo ano, que ele falou no nosso enunciado que é 3,1 ou 3,15. Só para completar, 3,15. Tá, 3,15 vezes 10 elevado a 17. Tá bom? Com isso, agora vamos ao nosso cálculo. Vamos lá comentando aqui e vamos ver o que vai aparecer. Aqui é uma divisão de fração, galera. Então, vamos lá, então. Divisão de fração. Repito a primeira fração, que é 10 elevado a quinta, dividido por 1, ok? Vezes a segunda fração, que está embaixo. Então, vou precisar inverter, tá? A inversão, o denominador vai ter que subir, como é o caso do nosso amiguinho aqui, né? Aqui, ó. Esse camarada vai subir, então fica 3. Só um momento. Então, fazendo a conversão, nós teremos o seguinte, ó. Aqui nós vamos ter que fazer a nossa conversão, né? Ou seja, nosso amiguinho vai subir, então fica 3,15 vezes 10 elevado à sétima, dividido por... Aí o 3 vezes 10 elevado à oitava vai descer. Então fica 3 vezes 10 elevado à oitava aqui embaixo. Ok? O que nós vamos fazer agora? Dá pra gente fazer o seguinte agora, ó. Olha, só ajeitando aqui, que aqui o UA equivale a 1,5, ó. É 1,5. Senão, a gente vai fazer o cálculo errado. Então, aqui ó, 1,5 é a distância para a gente acabar a questão. Então, só ajeitando aqui em cima, eu acabei colocando 3 vezes 10 elevado à oitava. Na verdade, é 1,5. 1,5, tá? Vezes 10 elevado à oitava. Agora sim. Só aqui ajeitando. Está tudo ok. Olha lá, então, finalizando aqui os nossos fatores, eu posso concluir o seguinte. Se eu pegar 3 dividido por 1,5, aqui vai me dar 2, lá em cima. Então, fica 2 vezes 3,15 vezes 10. Se você operar 5 com 7, vai me dar 10 elevado a 12. Dividido por 10 elevado a 8. Então, repito a base, vou subir 3 expoentes. Tem 12, tira 8. Isso aqui vai me dar 4. Ok? Lembrando que isso aqui é UA por ano. Ok? Aí, assim, agora, finalizando, ó. 2 vezes 3,15, isso aqui vai me dar 6. 6,3 vezes 10 elevado a quarta potência, UA por ano, ou seja, unidade astronômica por ano. Então, galera, essa foi o nosso exercício aí do módulo, no início do módulo 2 para você, tá bom?
Então veja com calma, passo a passo, a questão do sistema de unidades, que é importante, tá bom? Algumas unidades básicas que nós resolvemos aqui para você, tá bom? Então fica na paz, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.